Glória a Deus. Eu quero que você pegue a sua Bíblia, abra ali no Evangelho de Mateus, no capítulo 18. Nós temos partilhado uma série de mensagens nesses dias a respeito de poder, né? Nós começamos na primeira semana que falamos sobre isso, falamos sobre o poder da língua. A palavra fala que vida e a morte estão na língua, e aquilo que você fala ou gera vida ou gera morte. E quando nós refletimos sobre isso, a gente pensa duas vezes antes de falar. E não é à toa que o Senhor nos deu 2 ouvidos e 1 boca só, para ouvirmos mais e falarmos menos, porque cada palavra que sai da nossa boca são sementes. Depois nós falamos também sobre o poder da pressão. Quantos já passaram por pressão na vida aqui? Oh meu Deus, tem gente que fala assim: quanto mais eu oro, mais assombração me aparece. Jesus amado. Mas faz parte, porque nós vimos que é somente através da pressão que nós crescemos, amadurecemos, a nossa fé se torna genuína e nós somos aprovados para refletir o caráter de Cristo. Na semana passada nós falamos sobre o poder da gratidão. Quando se tornar uma pessoa mais grata? Oh Jesus, há um poder na gratidão. Nós lemos lá que o apóstolo Paulo ele diz que essa é a vontade de Deus, que nós venhamos dar graças em todas as circunstâncias, quer sejam boas, quer sejam menos boas, em nome de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre o poder do perdão. Mateus capítulo 18, a partir do verso 21, diz assim: Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? Jesus respondeu: Não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a um senhor que decidiu pôr em dia as contas com os servos que lhe deviam. No decorrer do processo, trouxeram diante dele um servo que lhe devia 60 milhões de moedas. Uma vez que o homem não tinha como pagar, o Senhor ordenou que ele, sua esposa, seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para quitar a dívida. O homem se curvou diante do Senhor e suplicou: Por favor, tenha paciência comigo, eu pagarei tudo. O Senhor teve compaixão dele, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. No entanto, quando o servo saiu da presença do Senhor, foi procurar outro servo que trabalhava com ele e que lhe devia 100 moedas de prata. Agarrou-o pelo pescoço e exigiu que ele pagasse de imediato. O servo se curvou diante dele e suplicou: Tenha paciência comigo, eu pagarei tudo. O credor, porém, não estava disposto a esperar. Mandou que o homem fosse lançado na prisão até que tivesse pago toda a dívida. Quando outros servos, companheiros dele, viram isso, ficaram muito tristes. Foram ao Senhor e lhe contaram tudo o que havia acontecido. Então, o Senhor o chamou o homem cuja dívida ele havia perdoado e disse: Servo mau, eu perdoei sua imensa dívida, porque você me implorou. Acaso não devia ter misericórdia de seu companheiro, como tive misericórdia de você? E irado, o Senhor mandou o homem à prisão para ser torturado até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração a seus irmãos. Baixe a cabeça, feche os teus olhos. Senhor Jesus, nós te damos graças pelo privilégio de podermos estar aqui como igreja. Obrigado pelo privilégio de podermos te louvar, te adorar, podermos cantar ao Senhor, podermos oferecer a Ti adoração, oferta. E o que nós queremos nessa manhã, Senhor, é ouvir a Tua voz, ouvir as Tuas palavras. Queremos, ó Deus, não sair deste lugar da mesma forma que chegamos, porque as Tuas palavras nos lavam, as Tuas palavras nos renovam, as Tuas palavras nos avivam. Sabemos que não sairemos aqui igual. Por isso, Senhor, nessa manhã, fala conosco pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia. Sabe, esse texto o Senhor Jesus ensina através de uma parábola a respeito do perdão. Se nós fôssemos resumir o que é o Evangelho,
O Evangelho nada mais é do que um Deus que decidiu perdoar. Um Deus que decidiu pegar muitos pecadores e simplesmente perdoar. Por isso, não existe Evangelho sem perdoar. Não existe Evangelho sem pedir perdão, pois o Evangelho se resume em perdão. E aqui nesse texto, eu quero que a gente veja aqui algumas verdades que mostram isso. A primeira coisa que nós vemos aqui nesse texto é essa dívida que o Senhor Jesus fala. Ali no versículo 24, ele diz assim: quando começou a certo, foi trazido à sua presença um que lhe devia 10.000 talentos, a versão NVI fala. Nós lemos ali na nova versão transformadora que fala sobre milhares de moedas, mas na versão NVI usa o termo da época, que era o termo dos talentos, que era 10.000 talentos. Vou te fazer uma pergunta. Eu sei que para a nossa cabeça talento não quer dizer muita coisa, até mesmo porque na nossa cabeça talento é outra coisa, uma pessoa que tem habilidade, né? Mas talento era um valor muito alto na época. Um talento equivale a 34 quilos de ouro. Você sabe quanto que está custando o ouro hoje? Acho que ninguém aqui está tão rico ao ponto de saber tudo isso, né? Mas 1 quilo de ouro hoje, a gente vai chegar lá, né, Gabriel? Aleluia. Amém. Próspero em nome de Jesus. Mas 1 quilo de ouro hoje custa 123.000 euros. 1 quilo. Um talento são 34 quilos de ouro, o que seria 4.182.000 euros. 1 quilo, 34 quilos, que é um talento. Aquele homem devia 10.000 talentos. 10.000 talentos seriam hoje 41 bilhões, 820 milhões de euros. Hoje, se uma pessoa trabalhasse e recebesse 1.000 euros por mês, ela levaria 3.485.000 anos para pagar. Em outras palavras, é impossível, irmão. O que o Senhor Jesus está falando aqui era de uma dívida impagável. Não tem como. Ninguém contém esse valor, nem o homem mais rico do mundo hoje teria condições de pagar uma dívida dessa, porque era realmente impagável. Então, por isso, nessa parábola o Senhor mostra um servo que tinha uma dívida impagável, mas que o seu Senhor decidiu simplesmente perdoar. Sabe quem que esse servo representa? Fala para a pessoa que está do seu lado assim: eu e você. Porque nós tínhamos uma dívida impagável com Deus, dos nossos pecados, impagável, mas Ele simplesmente decidiu perdoar. É como se Ele dissesse assim: ok, deixa estar. Olha o tamanho da dívida e simplesmente deixa estar. Segunda coisa que nós vemos nesse texto é que, enquanto aquele servo tinha uma dívida impagável para o seu senhor, o conservo dele, que devia a ele, devia uma dívida de 100 denários. Sabe quanto que são 100 denários hoje? Um denário na época era um salário de um trabalhador comum na pessoa do dia. Era o dia da pessoa. Então ela trabalhava o dia e recebia um denário. Então você faz as contas, 100 denários, dá mais ou menos trabalho de 100 dias, que seria mais ou menos aí 3 meses e meio. 3 meses dá mais ou menos 90 dias, você bota mais um bocadinho, né? 3 meses e meio. Uma pessoa que recebe 1.000 euros, deveria mais ou menos 3.500 euros hoje. É muito? Não. É uma dívida pagável, né? Mas ainda assim aquele servo decidiu não querer pagar, não querer perdoar o seu conservo. E o Senhor disse: ei, eu te perdoei uma dívida impagável, e você não está disposto a perdoar uma dívida que é pagável? Uma dívida tão pequena? Sabe, nós
precisamos nos colocar no lugar desse servo, porque muitas vezes nós nos esquecemos que nós fomos perdoados de uma dívida impagável, mas muitas vezes não perdoamos pequenas dívidas que são pagáveis, pequenas ofensas, pequenas coisas que aos olhos daquilo que nós devíamos é tão pequeno, tão pequeno. Terceira coisa que nós vemos aqui nesse texto, o Senhor Jesus ele fala ali para Pedro, quando ele pergunta, no verso 21 ele diz assim: então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? Eu imagino Pedro, né? Pedro era meio impossível, ele ia perguntar: já estou sendo generoso, né? 7 vezes, nossa, na 8ª eu já tinha dado um karatê nele. E Jesus respondeu: não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Quem é bom de matemática aí? 70 vezes 7, 490 vezes. Mas isso é por dia. Deu meia-noite, zero. O Senhor Jesus estava falando só da questão da quantidade? Não. Está dizendo que nós devemos perdoar sempre. Fala para a pessoa que está do lado: você tem que perdoar sempre. E não é perdoar sempre todos. Jesus está falando aqui, Pedro, a pergunta de Pedro é: se uma pessoa pecar contra mim, aí ele peca, aí você vai lá e perdoa, aí ele vai lá e peca de novo, você vai lá e perdoa de novo. E Pedro perguntou 7 vezes? Não, 490, isso é sempre. Porque na parábola o Senhor fala: ei, você tem que perdoar sempre. Sabe por quê? Porque a dívida que você foi perdoado era impagável. Quantos estão entendendo isso? Sabe, muitas vezes nós esquecemos, tão perdoado que nós fomos, sabe por quê? Porque a gente se acha bom demais. Tem gente que se você falar para ela assim: Jesus te ama, sabe o que ela vai responder? Claro que me ama, rapaz, quem não me amaria? Porque a pessoa se acha muito boa, ela se acha, não, Deus tem um privilégio de me amar, né? Só que quando nós temos entendimento e revelação de quem verdadeiramente nós somos e de tudo aquilo que nós fomos perdoados, ei, aquele que muito mais é perdoado, muito mais ama. Lucas capítulo 7, o Senhor Jesus conta a história daquela mulher pecadora. Eu sei que a Bíblia usa o termo mulher pecadora. Sabe o que era aquela mulher pecadora? Prostituta, irmão. Mulher da vida, lá na rua das meninas lá. Fica tranquilo, não vou falar nada. Agora você imagina uma mulher dessa, sabe lá na mão de quantos homens passou. E aquela mulher chega para Jesus, recebeu o perdão de Jesus. Só que Jesus, nessa passagem de Lucas 7, Jesus estava na casa de quem? De um fariseu. Um fariseu que, entre aspas, recebeu Jesus em sua casa, mas não recebeu Jesus com honra, não lavou os pés de Jesus, estava até ali servindo Jesus, um pouquinho, enquanto aquela mulher estava dando tudo. E Jesus fala para ele: Simão, aquele aqui muito perdoado, muito ama. Às vezes a gente acha ruim pessoas que servem a Deus só com o mínimo. O cara faz o mínimo para Deus, mas sabe por quê? Aquele que pouco é perdoado, pouco ama. O cara é só um fariseu achando que é bom, melhor do que a mulher pecadora. É só um fariseu, porque aquele que entende que foi muito perdoado, ele não serve muito, ele serve com tudo, ele não tem reservas. Aquela mulher derramou um vidro no pé de Jesus que valia muito, porque aquele que foi muito perdoado, muito ama. Nós precisamos ter revelação do quanto nós fomos muito perdoados. Fala para quem está do seu lado: você foi muito perdoado. Fala para ela assim: você não é tão bom quanto você pensa. Uma vez eu vi uma frase que diz assim: eu não sou tão bom como alguns pintam, mas também não sou tão ruim como alguns dizem. Uma vez eu ouvi uma outra frase que diz assim: você acha que eu sou ruim? É porque você ainda não me conhece. Quando você te conhecer, você vai ver que eu sou pior ainda. Esses tempos eu vi uma frase de um pastor da presbiteriana que ele disse assim:
Esse negócio de, a pessoa tem um bom coração, isso é treta, irmão. A Bíblia diz que todos pecaram, todos nós somos pecadores, o coração ainda é enganoso. Como é que a pessoa tem um bom coração se a pessoa tem um coração enganoso? Isso é só fachada, irmão. Todos nós pecamos e fomos separados, destituídos. Nós só estamos aqui pela infinita graça e favor do Senhor, não é porque nós merecíamos. O apóstolo Paulo, ele diz, eu sou o pior dos pecadores. Não tinha ninguém pior. Quando nós entendemos o quanto nós fomos perdoados, nós vamos amar o Senhor muito mais. Você entende isso? Às vezes eu compartilho com alguns, até compartilhei esses dias no seminário com os meninos na aula do seminário. Eu falei, irmão, se eu começar a contar para você aqui aquilo que eu fazia, aquilo que eu era quando eu dava trabalho, você vai se escandalizar. Mas a graça de Jesus me alcançou, perdoou os meus pecados. Eu vejo o quanto que eu fui perdoado. Eu falei, rapaz, se eu fosse Jesus, nem eu me perdoava. Mas Ele decidiu nos perdoar. Quantos estão entendendo? Por isso, fala para a pessoa que está do seu lado, você tem que perdoar sempre. E vou dizer a quarta coisa do porquê que você tem que perdoar sempre. Porque essa hora aqui, Jesus deu uma palavra, irmão, que é dura. Porque nós gostamos muito de falar que nós somos perdoados, sim ou não? Aleluia, eu fui perdoado, Ele me perdoou. Mas a gente tem que ver a Bíblia toda, irmão. E o que Jesus falou aqui foi sério. Que é a quarta coisa que Ele fala. Olha só o que está ali no verso 32, diz assim: então o Senhor chamou o Senhor, cuja dívida ele já havia perdoado, presta atenção nisso, e disse: servo mau, eu perdoei sua imensa dívida, porque você me implorou. Acaso não deveria ter misericórdia de seu companheiro, como tive misericórdia de você? E irado, o Senhor mandou o homem para a prisão. Sabe o que significa isso? O perdão foi revogado. Ninguém fala disso, né? Mas vamos continuar aqui. O homem à prisão para ser torturado, até que ele pagasse toda a dívida. Verso 35, assim também, Jesus estava dando um exemplo, e depois diz, assim também o meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração a seus irmãos. Aí essa parte a gente não gosta de ouvir. A gente só gosta de ouvir que a gente é perdoado. Mas quando Jesus fala, sabe como que você vai ser perdoado? Se você perdoar. Aqui esse homem tinha sido perdoado, irmão, mas porque lá na frente ele não liberou o perdão dele foi revogado. Por isso só há perdão para quem perdoa. Você pode falar isso para a pessoa do seu lado: só há perdão para quem perdoa. Deixa eu te dizer uma coisa: no céu nós vamos ter muitas surpresas, porque lá no céu vai ter-se muitas prostitutas arrependidas, muitos ladrões arrependidos, e muitas pessoas que se achavam boas, quando chegar lá, vai dar com a cara na porta, porque se achavam boas demais, e não perdoaram aqueles que os ofenderam. Isso é sério, irmão, porque nós gostamos de falar de sermos perdoados, mas esquecemos que precisamos perdoar. Talvez você não saiba, mas existem pessoas hoje no cemitério, simplesmente porque alguém não perdoou e foi morto por causa disso. Tem pessoas hoje, filhos, que não falam com seus pais por não perdoarem. Às vezes não foi um bom pai, não foi uma boa mãe, e o filho, por não perdoar, não tem relacionamento. Tem pessoas hoje, existem netos que não têm relacionamento com seus avós, porque os filhos estão no meio e não perdoam os pais, e não deixam os filhos deles se relacionar com os avós. Olha o que a falta de perdão faz, irmão. Tem pessoas hoje que moram na rua. Eu já conheci. Houve um tempo que nós começamos a fazer um trabalho de rua na nossa cidade, que nós estávamos lá em Ribeirão Pires. A gente saía às vezes da nossa culto ou da célula e íamos lá no meio da rua, lá conversar com os moradores de rua, para tentar saber o que eles estavam fazendo, por que eles estavam ali. E teve um que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim: olha, eu cometi um erro, a minha esposa e meus filhos não me perdoaram, me botaram para fora de casa, eu não tinha para onde ir e vim para a rua. Tem pessoas hoje que moram na rua porque não houve perdão. Tem pessoas hoje que saem das igrejas simplesmente por não liberar perdão para irmãos.
Aquele irmão falou assim comigo, aquele irmão fez aquilo comigo, e por não liberar o perdão sai, e muitos deles às vezes não conseguem nem voltar. Se diz cristão, mas não pertence a uma igreja. Tem pessoas hoje, muitos pastores inclusive e líderes, que entram num estado de depressão, porque muitas vezes eles têm a expectativa de que às vezes líderes ou membros sejam de uma forma e às vezes não são, eles ficam frustrados, ficam amargurados com a pessoa, não perdoam a pessoa. E hoje nós vivemos uma época onde cada vez mais pastores têm tido síndrome de burnout, esgotamento, alguns se matam até por não perdoar. A falta de perdão é como uma prisão emocional. Ela é como se fosse uma dívida que nunca é cancelada. É uma ferida que nunca sara. E muitas vezes é confundida justiça com vingança. Sabe, uma coisa é justiça, outra coisa é vingança. Não sei quantos já ouviram a história. Nos Estados Unidos teve um psicopata que matou muitas mulheres. Não sei quantos já viram inclusive esse vídeo. Matou muitas mulheres. E nos Estados Unidos eles têm um costume que na época do julgamento, um parente da vítima fica frente a frente com o assassino. E tem um vídeo desse psicopata onde um senhor, não sei quantos já viram esse vídeo, eu te encorajo a você ver, um senhor já de idade, um senhor todo branquinho, deram a oportunidade para que ele falasse diretamente com o assassino da filha dele. E ele disse assim para o assassino: olha, você fez a minha vida ficar muito difícil, e fez eu ter que cumprir um dos mandamentos mais difíceis que o meu Senhor manda fazer, que é perdoar. E ele no tribunal disse: mas eu digo hoje para você, em nome de Jesus, eu te perdoo. E aquilo que a ciência diz que é impossível, porque aquele homem assassino era um psicopata. Psicopata não tem sentimento. Aquele psicopata naquele momento chorou, porque alguém liberou um perdão que ele não merecia. Sabe, esse é o perdão, irmão. Por mais que ele foi preso e a justiça foi cumprida, uma coisa é justiça, outra coisa é vingança. É possível, a pessoa está ali cumprindo a pena dela, mas ela foi perdoada. Quantos estão entendendo? Agora, Jesus ele foi muito claro nesse quesito. Abra sua Bíblia ali em Mateus capítulo 6, eu quero ler aqui 2 versículos, onde Jesus fala mais uma vez um pouco desse tema. Mateus capítulo 6, o verso 14 diz assim, Mateus 6,14, Jesus diz assim: seu Pai Celestial os perdoará, se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Verso 15: mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará os seus pecados. Eu sei que aí fica até um clima mais tenso, porque às vezes tem pessoas que às vezes você lembrou que você tem que perdoar, e muitas vezes você decide não perdoar. Você fala: eu perdoo, mas eu não quero ver ela na minha frente. Se você lembra disso, da pessoa com dor, é porque você ainda não perdoou. E isso é sério, porque o Senhor Jesus disse muito claro: se você não perdoa, você não será perdoado. Agora, o poder tem um perdão poderoso, e eu queria que dentro de 3 passagens bíblicas que mostram o perdão de Deus, possa mostrar esse poder para nós. Eu quero que você abra a sua Bíblia ali em Lucas, no capítulo 15. O primeiro personagem que foi perdoado aqui na palavra de Deus, que nós podemos tirar princípios para nós, foi o que nós conhecemos de o filho pródigo. O filho que, se calhar fosse filho de alguns de nós, a gente já tinha dado uma tarefa e já tinha falado: vai a sua vida sem vergonha. Porque foi um filho que antes do pai morrer já queria que o pai morresse. Você não morre para eu ter a minha parte da herança? Pô, me dá logo aí, senhor. Não morre. Olha que filho é esse aí, misericórdia. E aí você conhece a história. O filho foi lá para o mundo, fez um monte de asneira, gastou o dinheiro todo que tinha recebido e voltou. Você, como pai, o que você acha que você faria se seu filho voltasse? Foi andando, agora volta rastejando sem vergonha. Se calhar o nosso coração faria um pouco isso. Mas olha só o que diz ali em Lucas capítulo 15, o verso 22. O pai, no entanto, disse aos servos:
depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Matem um novilho gordo. Faremos um banquete e celebraremos, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Um filho que fez tanta asneira, irmãos, cometeu muito pecado. E até quando ele decidiu voltar, a oração dele era falar para o pai dele: pai, trata-me pelo menos como um dos teus empregados. Não precisa me nem tratar como filho. O empregado já está o suficiente, pelo menos eu vou ter o que comer. Só que o pai, ele não recebe filho como empregado. Não importa o erro que o filho cometeu, ele recebe e restaura a identidade. Deixa eu te dizer uma coisa: não importa o pecado perdoado restaura a identidade. Por isso, esse jovem que queria ser tratado como empregado, o pai foi lá, trocou as vestes. Você fala de quê? Você está com veste suja, eu vou te santificar todinho. Coloca um anel no dedo. Você fala, mas o que tem a ver anel na época? Uma família, quando tinha ali uma certa posição, elas tinham um anel da família, o chamado anel de selar. E quando você apresentava o anel, eu falei, opa, isso é daquela família lá. Isso fala de identidade, irmão. Deus não apenas perdoa, mas Ele restaura a identidade. Você é filho. Ah, mas eu fiz muita asneira, eu quis que meu pai morresse. Eu fiz muita asneira, eu dei muito prejuízo. Você voltou para a casa do pai. E o pai restaura a sua identidade. Você continua sendo filho. Fala para a pessoa que está do seu lado: você foi perdoado e você continua sendo filho. Isso é poderoso, irmão. Esse é o coração de Deus. Um coração que muitas vezes até nós temos dificuldade de entender. Porque muitas vezes nós agimos, sabe como? Como o irmão mais velho. Esse seu filho não quer nada com nada, fica aí só fazendo asneira e depois volta aqui porque está com fome, sem vergonha. E muitas vezes nós agimos como o irmão mais velho. Não, isso aí não merece estar aqui. Ele fala assim: pai, eu tenho te servido fielmente há tanto tempo. Aí tem esses miseráveis aí que não te servem direito. Muitas vezes nós agimos como irmão mais velho, não entendemos o coração do pai. Mas o coração do pai é um coração que perdoa sempre. Ele vai perdoar sempre. Sempre, irmão. Parece até um pai bobo, né? Oh, meu Deus, toda vez perdoa. Ele é perdoador. Amém? Aleluia. Por isso, o perdão restaura a nossa identidade. A segunda coisa que o perdão faz, eu queria que você abrisse lá em João capítulo 21. O primeiro personagem que nós vimos foi o filho pródigo. O segundo personagem é Pedro. Pedro, você conhece a história? Pedro era um discípulo de Jesus bem impulsivo. E aliás, o que mais nós temos aqui nessa igreja é Pedro, aleluia. Fomos lá no futebol, tinha 5 Pedro jogando futebol. Eu falei, Jesus amado, era muito Pedro. E Pedro era um homem impulsivo. E ele falava assim para Jesus: ah, Jesus, pode acontecer o que for, eu nunca vou te abandonar. Eu fico imaginando Jesus olhando para ele: ah, é? Hoje mesmo, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Agora imagina o coração de Pedro. Negou Jesus 3 vezes. Rapaz, ele falou: rapaz, Jesus devia estar mal. Ele disse que ele saiu para chorar amargamente, né, arrependido pelo que fez. Mas lá em João capítulo 21, queria que você acompanhasse aí na sua Bíblia, você deve conhecer o contexto. Jesus já tinha ressuscitado, Jesus estava ressurreto ali, aparecendo para os discípulos. E Jesus apareceu mais uma vez para os discípulos. E dessa vez ele apareceu para os discípulos, estava ali sentado na beira do lago, na beira da praia, com pão, com peixe, estavam comendo, para variar, né? Aleluia. E no versículo 15 de João 21 diz assim: depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Sim, Senhor, respondeu Pedro. O Senhor sabe que eu o amo. Então alimente os meus cordeiros, disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro. O Senhor sabe que eu o amo. Então cuide de minhas ovelhas, disse Jesus.
Pela terceira vez, ele perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse: Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus disse: então, alimente minhas ovelhas. Jesus já tinha dito para Pedro que depois que Jesus fosse embora, ele ia estar à frente da igreja. Pedro, tu és Pedro, estou dando para você as chaves do reino. Pedro ia ser o líder, mas de repente Pedro pisa na bola feio, irmão. Negou Jesus. Você é seguidor dele? Eu não, nunca vi esse homem. Você é seguidor de Jesus? Está maluca? Sou não. 3 vezes. Provavelmente ele pensou o quê? Agora comigo, para mim já era. O que eu fiz foi grave. Eu simplesmente, é como se eu cuspisse na cara de Jesus e falar: te conheço não. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Deus não muda apesar dos nossos erros. Deus não muda apesar das nossas falhas. Ele simplesmente vem até nós e diz: ei, você me ama? O Senhor, ele perguntou para Pedro 3 vezes. E por quê? Porque Pedro tinha negado 3 vezes. É como se ele dissesse assim: estamos resolvidos. Faz aquilo que eu te chamei para fazer. Está resolvido. Porque o Senhor não apenas restaura a nossa identidade, Ele restaura também o propósito. Não importa o erro que a gente cometa, o Senhor nos pega pela mão e fala: ei filho, você me ama? Ama. Então esquece o que ficou para trás, faz aquilo que eu te chamei para fazer. Esse é o perdão do Senhor. Quantos estão entendendo? E por último, para que a gente possa orar, o perdão, ele dá uma nova vida e uma nova oportunidade. Abra sua Bíblia ali em João capítulo 8. João capítulo 8. Nós vamos ler a partir do verso 1. João 8, a partir do 1. Diz assim: Jesus voltou ao Monte das Oliveiras, mas na manhã seguinte, bem cedo, estava outra vez no templo. Logo se reuniu uma multidão, e ele se sentou e a ensinou. Então os mestres da lei e os fariseus lhe trouxeram uma mulher pega em adultério e a colocaram diante da multidão. Verso 4: Mestre, esta mulher foi pega no ato de adultério. Disseram eles a Jesus: a lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o Senhor diz? Procuravam apanhá-lo numa armadilha, ao fazê-lo dizer que algo pudesse usar contra ele. Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. Eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que ele se levantou e disse: aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Então, inclinou-se novamente e voltou a escrever na terra. Quando ouviram isso, foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. Então Jesus se levantou de novo e disse à mulher: onde estão os seus acusadores? Nenhum deles a condenou? Não, Senhor, respondeu ela. E Jesus disse: eu também não a condeno. Vá e não peques mais. Sabe, irmão, isso é tão poderoso. Uma mulher que, segundo a lei, deveria ser apedrejada, mas que experimentou a graça, o favor de Jesus e uma nova oportunidade para fazer o que é certo. O Senhor, Ele não nos condena, Ele nos perdoa, mas Ele diz: agora vai e não peques mais. Não peque, não faz de novo, presta atenção. Mas ainda assim, o apóstolo Paulo fala: mas ainda que a gente erre, nós temos um advogado diante de Deus, Ele intercede por nós, Ele nos perdoa, Ele nos ama. Porque o erro na vida de um cristão tem que ser um acidente. Pisei na bola, dei mole. Ele está ali para nos perdoar. Sabe, quando nós entendemos o perdão de Deus, que Ele restaura a nossa identidade, restaura o propósito e nos dá uma nova vida e uma nova oportunidade de viver a vontade dEle.
Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Quero chamar aqui o pessoal do louvor. E eu quero te contar uma história verídica, não sei se você conhece. A história de uma mulher chamada Corrie ten Boom. Era uma holandesa que viveu na época da Segunda Guerra. Corrie ten Boom era uma cristã holandesa que, durante a Segunda Guerra Mundial, ajudou a esconder judeus na sua própria casa para os salvar dos nazis. Foi denunciada, presa e enviada para o campo de concentração de Ravensbrück, na Alemanha. Nesse campo, Corrie viu coisas que nenhum ser humano devia ver. A sua irmã, Betsy, foi humilhada, espancada, maltratada, até morrer ali, naquele inferno. Os guardas riam-se, abusavam das mulheres, tratavam-nas como lixo. Depois da guerra, Corrie sobreviveu. Tornou-se uma pregadora, falando sobre o amor de Deus e o perdão. Um dia, numa igreja na Alemanha, após uma dessas mensagens, aconteceu algo que ela nunca imaginaria. Quando terminou de falar, um homem aproximou-se dela, estendeu a mão e disse: Fraulein, que mensagem maravilhosa! Como é bom saber que Deus lança os nossos pecados no fundo do mar. No mesmo instante, Corrie reconheceu o homem. Ele tinha sido um dos guardas do campo de concentração, um dos homens que vigiava, humilhava e contribuía para a morte de sua irmã. O coração dela gelou. A mente foi inundada de memórias. O barracão, a fome, os gritos, o corpo frágil de Betsy a morrer. O homem continuou: depois da guerra, entreguei a minha vida a Jesus. Sei que Deus me perdoou, mas gostaria de ouvir isso de si também. Pode perdoar-me? Ele ficou ali com a mão estendida. Corrie escreveu mais tarde que naquele momento não conseguiu perdoar. Ela sabia que a Bíblia dizia, ela pregava sobre isso, mas o coração estava vazio. Então, em silêncio, fez uma oração simples: Senhor, eu não consigo, dá-me o teu perdão. E tomou uma decisão, não baseada em sentimentos, mas em obediência. Ela estendeu a mão. Quando as mãos se tocaram, Corrie descreve que sentiu uma corrente quente a atravessar o seu braço e encher o seu coração. As lágrimas caíram e ela disse: eu te perdoo, meu irmão, de todo o coração. Mais tarde, Corrie escreveu: descobri que o perdão não é uma emoção, é um ato de vontade. E a vontade pode funcionar mesmo quando o coração não quer. O perdão, ele é uma coisa simples. Não significa que é fácil. Mas o perdão restaura identidades, restaura propósitos e dá uma nova oportunidade, uma segunda chance de fazer o que é certo. Eu queria que nós cantássemos essa canção mais uma vez e depois nós vamos orar. Que o Senhor deseja hoje derramar sobre nós esse coração que perdoa e que também pede perdão quando é preciso.